Fala pessoal do YouTube, tudo bom? Eu sou o Raul Leles e eu tô aqui com mais um review. Ele não é um review de um aparelho novo, né? É um aparelho que já foi lançado há 2 anos, já que ele foi lançado em 2012. Ele é um Nokia Lumia 520. Recentemente, não é mais ou menos tem uns 4, 5 meses ou mais já, ele foi substituído pelo Lumia 530, que passou a ter um processador quad-core de 1.2 GHz, só que com 512 MB de memória RAM, o que não é muito, não deu uma diferença muito gritante. Ele continua com a mesma tela de 4 polegadas, só que ao invés dela ser uma tela IPS, ela teve uma tela TFT, continuou com a mesma densidade de pixels, 233, mas ele acabou ficando um pouco ruim se você comparar com a versão anterior, que tinha uma tela IPS LCD. Além do que ele também não tem mais o brilho automático, então você tem que ajustar o brilho manualmente. Ele também perdeu a câmera que filma em HD, apesar de ser a mesma câmera de 5 megapixels. Então o Nokia Lumia 520 ele ainda é uma boa pedida para quem quer um aparelho Windows Phone de entrada, para quem quer conhecer a plataforma, só que não quer desembolsar muito, já que o aparelho pode ser encontrado pela faixa de R$ 300. Bom, pessoal, essa aqui é a caixa do aparelho. Ela é a antiga caixa, já que a Microsoft mudou a caixa dos Lumias. Ela é uma caixa azul, tem aqui algumas fotos do aparelho. Aqui as cores que ele vem, mostrando alguns aplicativos. Aqui em cima o nome do aparelho e aqui do lado também. Ele tem as cores preta, branca, vermelho, amarelo e azul, sendo que dessas cores apenas preta, sendo que dessas cores a azul não está disponível. Então você não vai achar um Nokia Lumia azul para comprar aqui no Brasil, e também o vermelho não está. Então aqui você tem a caixa, aqui tem algumas informações da loja, aqui não tem nada, aqui nada, e aqui tem algumas outras informações, como o processador que é utilizado, que é o da Qualcomm. E aqui, para poder abrir a caixa, você puxa essa linguetinha para poder abrir. O aparelho ele vem nesse suporte aqui. E aqui dentro você tem uma divisória. Então, abrindo aqui, você encontra cabo micro USB. É um cabo bem pequeno, ele tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Ele não é um cabo muito grande, mas a Nokia poderia ter pensado um pouco mais e ter enviado um cabo maior. Você tem aqui também um carregador de tomada. Ele ainda não é no padrão brasileiro, então é bom para as tomadas antigas. E você tem aqui uma ponta USB. Deixa eu focar aqui. Então você tem aqui uma ponta micro USB. Voltando aqui para cá, a Nokia ela fez uma coisa, né? Ao invés de ela ter usado um carregador com um cabo separado, ela poderia ter deixado apenas um adaptador com entrada USB e ter posto um cabo maior. Isso seria muito mais fácil e muito melhor do que ela usar um cabinho desse tamanho aqui. Aqui dentro da caixa você ainda tem o fone de ouvido. Ele está um pouquinho embolado aqui, né? Ele não é no padrão intra-auricular. Ele não é um fone com uma boa qualidade. Deixa eu focar aqui. Ele não é um fone com uma boa qualidade. Ele tem uma qualidade de som boa, mas ele não é muito confortável. A Nokia poderia ter mandado um fone um pouco melhor para os aparelhos dela. Aliás, já é padrão dela isso aqui. Você tem aqui um microfone para chamada. Então, se você tiver que atender, se você receber uma ligação, você não vai ter que tirar o telefone. Você tem que tirar o telefone do bolso para poder atender, já que ele não possui nenhum botão aqui. Mas você não precisa ficar com o telefone no ouvido. Ele é um fone de ouvido comum, é um fone de ouvido de baixa qualidade. Se você levar em conta que esse aparelho, quando ele foi lançado, ele chegou ao Brasil por R$ 600, então era um preço um pouco alto, aliás, já que ele chegou aqui em 2012. Aqui você tem o manual do aparelho. Acho que todo mundo vai ler isso aqui, né? Então, divirtam-se. Aqui dentro você tem os plastiquinhos que vêm quando você compra o aparelho e mais nada. Deixando tudo isso aqui de lado e indo para o aparelho. Deixa eu guardar aqui. Você tem aqui um aparelho com uma tela de 4 polegadas IPS LCD.
Você tem uma resolução de 480 por 800 pixels. Não é uma resolução muito alta, mas já é uma resolução bacana. Você tem 9,9 milímetros de espessura, ele é um aparelho ligeiramente fino. E aqui em cima você tem a entrada para o fone de ouvido conector P3. Aqui você tem botões de volume, botão de liga e aqui um botão dedicado para a câmera com duas etapas. Então você aperta aqui, dá para ouvir que ele tem duas etapas. Aqui embaixo você tem uma entrada micro USB e nessa lateral nada. Aqui atrás você encontra uma câmera de 5 megapixels, que não conta com flash, mas filma em HD, como eu já havia dito antes. E aqui você tem o nome Nokia, na verdade que está de cabeça para baixo. Aqui você tem o nome da fabricante e aqui você encontra apenas um alto-falante. Abrindo aqui você encontra, ele tem uma carcaça de plástico, mas é um plástico bastante resistente, ele não entorta com muita facilidade. E aqui você tem uma bateria de 1430 mAh, que dá aproximadamente para um dia inteiro de uso. Se você não ficar jogando muito, ou seja, você jogar um pouquinho, ver internet, ver atualização do Facebook, fazer uma ligação para alguém, WhatsApp e tal, e mais nada. Ele dá um uso moderado. Não é uma bateria com uma excelente autonomia, mas pelo preço que o aparelho custa, tá de bom tamanho. Aqui você tem sensor de luz e proximidade, e essa luzinha aqui que está piscando é do sensorzinho que você pode acender a tela do aparelho com duplo toque. Então você dá 2 toques na tela e ele liga. Puxando para cima você desbloqueia o aparelho e mesmo quando tem um código você puxa aqui para baixo e ele tem a área de notificação com todas as notificações. Para você poder acessá-las, claro, você tem que digitar a senha. Então você puxando para cima você tem a tela inicial do aparelho. Você tem agora o suporte a live tiles transparentes, além de poder colocar mais. Então você tem ficou uma cara mais bonita assim, mas o Windows Phone ainda precisa de mais alguma coisa, que nem a Microsoft podia ter colocado um fundo na hora que você puxa aqui pro lado, já que ele continuou preto. Você também pode colocar o fundo branco, então é só vir em configurações, tela inicial mais tema e tela de fundo clara. Ele fica com fundo claro. Vou deixar no escuro aqui que fica melhor. E você tem aqui. Ele conta com um processador dual-core de 1 GHz, com 512 MB de memória RAM. Ele roda bem aplicativos, como é o caso do Asphalt 8, que é um aplicativo, que é um dos jogos mais pesados disponíveis na Windows Phone Store. Então ele roda com bastante folga. Eu vou abrir o aplicativo aqui, que tem uma pastinha. Ele roda bastante aplicativo, ele roda muito bem, Subway Surfers, qualquer outro aplicativo que você vai baixar. Então eu vou abrir aqui o Asphalt 8. Enquanto ele abre aqui, eu vou ver se eu consigo falar mais algumas coisas do aparelho. Ele tem aqui os botões capacitivos, então eles não fazem parte da tela, isso é uma coisa boa. E um problema deles é que... Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Um problema deles é que eles não iluminam. Então, se você tiver com o aparelho à noite e quiser mexer nele, vai ser um pouquinho ruim para você tocar aqui. Isso daí é uma mancada, né, que a Nokia poderia ter colocado. Então, vou pegar uma partida aqui. Eu vou pegar um carro. Eu vou pegar um carro um pouquinho diferente, que não é aquele primeiro Dodge lá. Então eu vou pegar aqui, iniciar corrida. E vamos ver como que é a jogatina do aparelho, já que é um dual core com 512 MB de memória RAM. Ele demora um pouquinho para carregar, mas é isso aí. Lembrando também que o aparelho ele tem 8 GB de memória interna, expansível por cartão micro SD, então você pode, de até 64 GB. Então você pode colocar um cartão de memória e suficiente, que dá suficiente para poder baixar aplicativo em geral. Os únicos aplicativos que não podem ser instalados
no cartão de memória são o Facebook, Facebook Messenger e o WhatsApp. Não se sabe o motivo, mas eles não podem ser instalados. Esse aparelho ele roda o jogo, mas ele reduz muito os gráficos. Então você pode ver aqui que você não tem o brilho da pista, né? Ele não tem aquele brilho como tem em outros aparelhos. Ele não tem o efeito de vidro quebrado quando você bate, então você pode ver aqui, ele aparece pedacinhos de vidro voando, mas ele não tem muitos detalhes. Ele perdeu muito detalhe do jogo, que nem nas últimas atualizações que tiveram, ele não tem mais os carros andando aqui na pista, que antes tinha, então você corria o risco ainda de bater o seu carro nos outros. Reduziu muitos gráficos do aparelho, mas você tem uma jogatina bastante boa com certeza acima de 30 frames por segundo. Saindo aqui do jogo, você tem a área de multitask que você pode fechar clicando, tocando nesse xizinho, ou então pegar e arrastar para baixo. É algo parecido com o iOS, só que a única diferença é que o iOS você fecha o aplicativo jogando para cima. Ele tem 2 players de música, que é o Xbox Music, que se encontra aqui, e tem também o Nokia Mix Radio, que é esse último aqui. Então, eu vou abrir aqui o Xbox Music e vou colocar uma música para tocar. Eu vou pegar uma música aqui. Deixa eu ver. Essa aqui. O som do alto-falante sai aqui atrás. E ele tem um som bastante agradável. Ele é bem alto, né? Então, ele agrada bastante. Só que ele ainda tem um nível de agudo alto. Então, ele poderia ser um pouco mais grave, nem que para isso fosse um pouco mais baixo. Mas é um som agradável. Você tem um player de vídeo específico para o aparelho. Deixa eu fechar aqui. Que é o vídeo do Xbox. Então, na verdade, não precisa virar ainda. Então, você tem puxando aqui para o lado, a loja de TV. Então, ele aparece aqui alguns filmes, seriados, vídeos que você pode assistir. Então, loja de filmes. E destaques aqui do lado. Os vídeos que temos no telefone, ele aparece no rolo da câmera aqui embaixo. E aqui os vídeos que você colocou no aparelho para ele ir direto para o Xbox Video. Então eu vou reproduzir aqui um trailer em HD. Lembrando que ele reproduz arquivo até em Full HD. Nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does. Bom, como vocês podem ver, ele reproduz sem qualquer problema arquivos até Full HD, não 4K, também porque não tem muito disponível e o aparelho foi lançado bem antes da tecnologia. Mas ele reproduz assim com bastante fidelidade a imagem e ao som. Aqui, puxando aqui, você tem a barra de notificação, ela aparece algumas coisas aqui. E aqui você tem um controle de brilho, por exemplo, aqui você tem o automático, baixo, médio e alto. Vou deixar aqui no automático, para poder enxergar melhor. E você tem aqui uma coisa que já sempre foi bastante esperada no Windows Phone 8.1, que é o nível de bateria em porcentagem. Então você puxa para baixo e você tem aqui o nível da bateria que está aqui marcando. Esse aparelho ele tem conexão 3G até H+, então ele tem uma conexão, era para ser boa, mas não é muito boa por causa da operadora. Aqui no Brasil nós não temos uma conexão 3G muito boa, então ela não é, além de mais com a redução de internet que aqui tem, que na verdade agora vai ser cortado também. Aqui você tem uma lista com todos os aplicativos, então você clica em uma letra e ele aparece todas as letras que estão disponíveis com aplicativos disponíveis. Você pode também buscar aqui, pela lupa. Então você digita. Ou então você pode arrastar
utilizando tipo um teclado swipe. Então eu quero aqui o Xbox, os jogos, aliás. Então, onde eu arrasto aqui, ele aparece jogos. O teclado dele é um teclado até que confortável, mas é um grande defeito dele. É que nem numa mensagem aqui, ele ocupa mais da metade da tela, né? Então você está digitando aqui e tal, e ele vai dando sugestão de palavra. Então ele dá sugestão de palavra aqui embaixo, ele fica essa barra aqui embaixo que é desnecessária, eles podiam colocar um outro atalho para você poder anexar alguma coisa ou enviar mensagem em cima, sei lá. E ele não tem um bom, deixa eu ver aqui, ele não tem um bom aproveitamento de tela. Então você tem o teclado aqui, então ele não ocupa esse pedacinho, não ocupa esse pedacinho, então ele fica um teclado pequeno e como ele é todo quadrado, as teclas são muito juntas, então pode acabar esbarrando em alguma outra se você tiver dedos grandes ou não tiver muita prática com o teclado QWERTY. Então melhor ir arrastando, ele não entende muito bem o olá, então você tem que fazer uma manobrinha aqui, então ele coloquei aqui, olá, tudo bem com você? E ele entendeu totalmente bem, ele não tem nenhum problema. Na parte da câmera, eu vou abrir a câmera, é só você apertar os dois estágios do botão aqui. E eu vou pegar aqui um carrinho para poder tirar foto. Então eu vou colocar ele um pouquinho mais longe aqui. E vou focar. Você tem a opção de focar e já tirar a foto, ou então a opção de focar e depois você tira a foto. É um recurso melhor, já que você pode focar, se você não tiver gostado, ficou ruim, ele não tira a foto. Você puxando aqui para o lado, você tem as fotos, ele tira bastante, ele é uma foto tirada com bastante detalhe, então eu dou zoom aqui. Zoom máximo, mesmo estando pouca luz que nem tem aqui, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui com a luz. Você não tem altos níveis de granulado. Você tem aqui a roda com... Não é um dos melhores, não é? Tem bastante detalhe assim, mas aqui começa a ter um pouco de granulado na parte mais escura. Aonde tem um pouco mais de luz, você dá para ver aqui que tem a roda do carrinho, com todos os detalhes até do parafuso aqui. E até a pinça de freio dele aparece. Então, é uma qualidade muito boa, bastante bacana. E você tem a opção de filmar vídeo em HD. Você só pode tirar foto na resolução de 5 megapixels, não tem como você escolher se quer resolução menor, de 2, 3.2 megapixels, VGA ou da forma que você preferir. Então, mesmo você clicando aqui, você tem a opção de tocar na tela e tirar foto, como eu já tinha falado antes. Cenas. Então você tem close-up, você tem noturno, você tem esportes e luz de fundo. Então é melhor deixar no automático, você tem o ISO aqui, o valor de exposição, equilíbrio de brancos e a proporção da tela. Então você pode tirar em 16:9 ou 4:3. Voltando aqui, você tem também a configuração de vídeo. São as mesmas coisas, só que nela você tem a opção, se você quer filmar em HD, que é padrão, deixa eu focar aqui, que é padrão, ou WVGA. A Nokia poderia ter feito isso também nas fotos e ter dado a opção de trocar a resolução da câmera. Aqui você tem foto em sequência, ele marca aqui quem baixa a resolução e aqui você tem o vídeo. O Nokia, um aplicativo de câmera da Microsoft, ele não é muito completo, então é bom você usar o Nokia Câmera, que agora é Lumia Câmera, que ele tem muito mais recurso, um manual, e é muito melhor para poder tirar foto com o aparelho. Então, estou abrindo aqui, você pode ver que você tem os recursos mais bacanas aqui, puxando aqui você tem. Você pode controlar aqui do jeito que você quiser, então se quiser o ISO em 400, o foco, você foca do jeito que você preferir. E você tem aqui equilíbrio de branco. Ele podia marcar em português algumas coisas, que nem ele marca aqui o preto e branco, ele marca WB, ou seja, white black.
Isso é uma mancada na Nokia, ela podia ter colocado em português, ter dado um pouquinho mais de atenção. Você também tem disparo contínuo, sequência inteligente que ele põe, e você tem aqui também o vídeo. Uma coisa melhor no vídeo aqui é que enquanto você está filmando, você pode dar zoom, o que você não pode fazer no aplicativo de câmera nativo já do aparelho. Bom, pessoal, esse aqui foi o review do Nokia Lumia 520. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer erro. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscrevam no nosso canal. E favorite esse vídeo, compartilhe ele no Facebook com seus amigos, que vai nos ajudar muito. Se vocês não gostaram, coloquem nos comentários o motivo e o que nós podemos melhorar. Até o próximo vídeo. Falou!